Para quem tem mais de 60 anos, suas manhãs podem parecer completamente normais. Acorda às 6, se espreguiça, talvez beba um pouco de água e começa o dia. Mas e se um desses hábitos rotineiros que você faz toda manhã estiver aumentando silenciosamente o risco de um AVC? O AVC, popularmente chamado de derrame, não costuma surgir de repente como muita gente acredita. Ele age de forma silenciosa, se desenvolvendo aos poucos, enquanto muitos idosos ignoram os sinais ou mantêm hábitos matinais que só aumentam o risco. Justamente por isso, este vídeo é essencial para todos que já passaram dos 60 anos. Vamos analisar os hábitos matinais mais perigosos que levam silenciosamente a um AVC. Não são coisas raras ou extremas, mas ações simples do dia a dia, como ficar sentado muito tempo depois de acordar, beber os líquidos errados pela manhã ou pular aquele pequeno passo que protege o cérebro. Você talvez nem imagine o quanto isso é prejudicial até ser tarde demais. Mas não se preocupe, vamos revelar cada um deles do 7 ao 1, sendo o número 1 o mais perigoso de todos. Preste bastante atenção, anote se achar necessário e fique até o fim, porque a saúde do cérebro e talvez até sua vida podem depender disso. Vamos começar pelo número 7. Um hábito emocional que a maioria dos idosos nem imagina que pode ser mortal. Acordar com raiva, preocupação ou ansiedade pode parecer apenas um problema psicológico, mas a ciência descobriu que é muito mais grave que isso. Quando uma pessoa acima de 60 anos começa o dia estressada, lendo notícias ruins no celular ou se preocupando com problemas financeiros, seu corpo dispara uma bomba química. Pesquisadores da Universidade de Harvard mediram os níveis de cortisol em 2.000 idosos e descobriram que aqueles que acordavam ansiosos tinham picos 400% maiores desse hormônio do estresse. Esse cortisol elevado faz as artérias se contraírem violentamente, especialmente as do cérebro. Para idosos com vasos já enrijecidos pela idade, é como apertar uma mangueira velha até estourar. A solução é mais simples do que parece. Evitar notícias na primeira hora do dia, praticar 5 minutos de respiração profunda e deixar preocupações para depois do café da manhã. O cérebro de um idoso precisa acordar com calma, não com caos. Em seguida, vem o número 6, um hábito que milhões de idosos fazem logo depois de abrir os olhos, sem imaginar o perigo escondido. Muitos idosos acordam e já começam a esticar o pescoço para lá e para cá, girando a cabeça em círculos para aliviar aquela rigidez matinal. Parece inofensivo, mas esses movimentos bruscos, logo após acordar, escondem um risco grave que poucos conhecem. O pescoço é uma área crítica porque ali passam as artérias, que levam sangue direto para o cérebro. Quando uma pessoa de idade faz movimentos repentinos ou força demais o alongamento, especialmente com as articulações já endurecidas, pode causar pequenos rasgos nesses vasos sanguíneos. O pior é que a pessoa pode nem sentir nada na hora. Os sintomas aparecem horas depois com tontura súbita, visão embaçada ou fraqueza de um lado do corpo. Muitos idosos acham que é só cansaço, mas pode ser o início de um AVC. A forma segura é simples. Movimentos sempre lentos e suaves, de preferência sentado na cama, sem nunca girar a cabeça em círculo completo. O pescoço agradece e o cérebro também. Antes do hábito número 5, um recadinho para vocês. Estamos numa missão importante aqui no canal de levar informação de qualidade sobre saúde para os idosos brasileiros. E preciso muito da ajuda de vocês para continuar. Nossa meta é alcançar 10.000 inscritos até o final de julho. Parece muito, mas com a ajuda de cada um de vocês é possível. Se você ainda não é inscrito, clique no botão vermelho agora e ative o sininho. É totalmente gratuito e leva menos de 5 segundos. E se você já é inscrito,
Compartilhe com aquela pessoa que precisa dessas informações. Deixe também seu like se esse conteúdo foi útil. Cada like ajuda o YouTube a entender que esse tipo de informação é importante e deve alcançar mais pessoas. É sua forma de contribuir para que mais idosos tenham acesso a essas dicas que salvam vidas. Vamos para o número 5. Um erro que praticamente todo idoso comete sem perceber o quanto é perigoso. Pular da cama assim que acorda pode parecer sinal de disposição, mas para quem tem mais de 65 anos é uma armadilha silenciosa. Quando a pessoa passa de deitada para em pé muito rápido, o corpo não consegue ajustar a pressão arterial a tempo. O sangue que estava distribuído pelo corpo deitado, de repente desce, deixando o cérebro temporariamente sem oxigênio suficiente. Essa queda brusca de pressão tem até nome médico: hipotensão ortostática. Causa tontura imediata, vista escura e, em casos mais graves, desmaios completos. Para idosos com artérias já estreitas pela idade ou problemas de circulação, esses segundos sem sangue adequado no cérebro podem ser o gatilho para um AVC. O cérebro de uma pessoa idosa precisa de tempo para se ajustar. A solução é simples, mas salva vidas. Ao acordar, primeiro sentar devagar na cama, deixar as pernas penduradas para fora por pelo menos 1 minuto, respirar fundo algumas vezes e só então levantar. Pode parecer exagero, mas esses segundos extras fazem toda a diferença entre um dia normal e uma tragédia. Vamos para o número 4, que fala sobre um hábito popular no café da manhã que pode estar aumentando silenciosamente o risco de AVC todos os dias. O cérebro de um idoso está literalmente faminto pela manhã. Depois de passar a noite toda sem receber nutrientes, ele precisa desesperadamente de combustível para regular o fluxo sanguíneo, a entrega de oxigênio e manter os neurônios funcionando. Mas é aí que muitos cometem um erro fatal. Quando a pessoa pula o café da manhã completamente, ou ainda pior, come algo carregado de açúcar como pão francês, com manteiga, biscoitos recheados, ou toma aquele cafezinho cheio de açúcar, ela provoca um caos no sistema vascular. Os níveis de glicose sobem rapidamente para números perigosos e depois despencam de forma dramática. Essa flutuação brusca é devastadora para os vasos sanguíneos. Imagine as artérias de um idoso como elásticos já gastos pelo tempo. Quando o açúcar sobe e desce dessa forma violenta, é como esticar e soltar esses elásticos repetidamente até que eles simplesmente arrebentem. Estudos mostram que essa oscilação pode danificar permanentemente o revestimento interno das artérias, especialmente naqueles que já têm acúmulo de placas. E tem mais. Quando o açúcar no sangue cai depois desse pico, o corpo entra em pânico, libera cortisol e adrenalina para compensar, hormônios que fazem a pressão arterial disparar para níveis perigosos. É uma reação em cadeia que pode terminar em AVC. Pular o café da manhã completamente não é melhor. O jejum prolongado faz o sangue ficar mais espesso e viscoso, aumentando o risco de coágulos. Além disso, causa fadiga mental, confusão e aquelas tonturas perigosas que podem levar a quedas. A pessoa precisa entender que o café da manhã define como o cérebro vai funcionar o dia todo. Uma refeição equilibrada com proteínas, fibras e gorduras boas mantém o açúcar estável e protege as artérias. Ovos mexidos, aveia com frutas vermelhas ou até mesmo uma vitamina com abacate são opções que alimentam sem agredir. Evite a todo custo pães brancos, cereais açucarados, sucos industrializados ou tomar apenas café puro de estômago vazio. Cada escolha errada no café da manhã é um passo mais perto do AVC. E agora o número 3, um hábito tão comum que a maioria dos idosos faz sem nem pensar 2 vezes. Sabe quando a pessoa acorda e vai direto tomar aquele cafezinho sem beber água antes? Esse erro aparentemente pequeno pode ser fatal.
Durante toda a noite, o corpo passou 7, 8 horas ou mais sem receber uma gota de líquido, mas continuou perdendo água pela respiração e suor. O resultado disso é assustador. O sangue fica mais grosso, mais pesado, como mel que ficou muito tempo no pote. Para idosos, que já têm o sangue naturalmente mais espesso por causa da idade, isso vira uma bomba relógio. Sangue grosso forma coágulos com muito mais facilidade. E esses coágulos podem bloquear uma artéria no cérebro a qualquer momento. O pior é que muitos idosos acordam e vão direto para o café achando que resolve. Na verdade, piora tudo. A cafeína faz o corpo perder ainda mais água, deixando o sangue ainda mais perigoso. É como se a pessoa estivesse aumentando suas chances de ter um AVC logo nas primeiras horas do dia. Os sinais estão ali, mas ninguém presta atenção. Aquela dor de cabeça matinal, a tontura ao levantar, a boca seca, tudo isso é o corpo implorando por água. Idosos com pressão alta ou diabetes então nem se fala, o risco é ainda maior. A solução é ridiculamente simples. Deixar um copo de água do lado da cama e beber assim que acordar. Nem precisa ser gelada, temperatura ambiente é até melhor. Esse hábito sozinho pode reduzir drasticamente o risco de AVC. Antes do café, antes de qualquer coisa, água. É o presente mais barato e poderoso que alguém pode dar para o próprio cérebro todas as manhãs. Chegamos ao número 2. E esse aqui é um dos mais perigosos, porque a maioria dos idosos simplesmente normaliza algo que deveria ser um alarme vermelho. Se uma pessoa acorda com tontura, dor de cabeça ou aquela sensação de pressão atrás dos olhos, ela geralmente pensa que é normal da idade. Toma um remedinho qualquer e segue o dia. Esse é um erro que pode custar caro, muito caro. Esses sintomas matinais não são coincidência. O cérebro está tentando avisar que algo está errado. Dores de cabeça pela manhã podem significar que a pressão arterial subiu perigosamente durante a noite. Muitos idosos nem imaginam, mas a pressão pode disparar enquanto dormem, especialmente se têm apneia do sono ou roncam muito. A tontura matinal é ainda mais preocupante. Pode indicar que o sangue não está chegando direito ao cérebro, seja por pressão baixa demais ou por alguma artéria que está começando a entupir. É o corpo dizendo que o sistema está falhando, mas a pessoa acha que é só levantar devagar que passa. O que torna isso realmente assustador é que muitos AVCs dão sinais dias ou até semanas antes de acontecer. Aquela dorzinha de cabeça chata toda manhã, aquela tontura que aparece e some, a visão que fica embaçada por alguns segundos, são os chamados mini-AVCs, ou ataques isquêmicos transitórios. O cérebro está ensaiando para o evento principal. Idosos que roncam alto ou acordam cansados mesmo depois de dormir bastante, precisam de atenção especial. A apneia do sono corta o oxigênio do cérebro várias vezes por noite, criando as condições perfeitas para um AVC. E o pior, a pessoa nem sabe que tem. Ignorar esses sinais é como dirigir com a luz do óleo acesa no painel. Uma hora o motor funde, com o cérebro é a mesma coisa, só que não tem como trocar as peças. Se acordar com dor de cabeça frequente, tontura ou qualquer sensação estranha, procure um médico imediatamente. Anote os sintomas, a frequência, a intensidade. Esse registro pode ser a diferença entre prevenir um AVC e sofrer um. E finalmente, chegamos ao número 1. O hábito matinal mais perigoso de todos. Esse aqui é responsável por um número assustador de AVCs em idosos, mas quase ninguém fala sobre isso. Tomar remédios para pressão alta de estômago vazio logo ao acordar. Parece algo responsável, certo? A pessoa acorda e já toma o remédio direitinho. Mas esse hábito aparentemente correto esconde um perigo mortal que os médicos só recentemente começaram a alertar. Quando um idoso toma medicamento para pressão com o estômago completamente vazio,
especialmente bem cedo pela manhã, o remédio age de forma muito mais agressiva do que deveria. É como soltar um touro bravo em uma rua vazia. Não tem nada para amortecer o impacto. O que acontece é aterrorizante. O medicamento faz a pressão cair de forma brusca e descontrolada. Para alguém que acabou de acordar, com o corpo ainda lento do sono, essa queda repentina pode reduzir drasticamente o fluxo de sangue para o cérebro. É como fechar a torneira de oxigênio de repente. Muitos idosos sentem aquela tontura forte depois de tomar o remédio e acham normal. Não é. Essa tontura é o cérebro gritando que está ficando sem sangue. Se a pessoa ainda se levantar rápido nesse momento, o risco de desmaio ou AVC aumenta exponencialmente. É uma combinação mortal: remédio forte, estômago vazio, corpo despreparado. O pior é quando isso se combina com desidratação matinal. Lembra do hábito número 3? Sangue grosso, mais pressão despencando é receita certa para desastre. O sangue não flui direito, forma coágulos com facilidade e o cérebro fica vulnerável demais. Tem idosos que tomam 2, 3 remédios diferentes de manhã, todos de uma vez, sem comer nada. É como jogar várias bombas no organismo ao mesmo tempo. Cada medicamento tem seu tempo de ação, sua forma de ser absorvido. Sem comida para regular isso, vira uma roleta russa química. A solução salva vidas e é simples. Sempre comer algo antes dos remédios. Nem precisa ser um café da manhã completo. Uma banana, algumas bolachas de água e sal, um pedaço de pão. Qualquer coisa que forre o estômago e regule a absorção. E fundamental, ler a bula e perguntar ao médico o horário correto de cada remédio. Alguns devem ser tomados com comida, outros 30 minutos depois. Esse erro de tomar remédio de pressão em jejum já causou tragédias demais. E aqui quero saber de vocês. Alguém aí conhece algum idoso que toma remédio de pressão assim que acorda, sem comer nada antes? Comenta aqui embaixo, porque precisamos alertar essas pessoas. Muitas vezes, um simples comentário seu pode salvar a vida de alguém. Compartilhe também qual desses 7 hábitos mais surpreendeu você. Vamos criar uma corrente de conscientização nos comentários. Agora, vamos encerrar com um lembrete importante. As manhãs devem trazer tranquilidade, não pressão. Mas à medida que envelhecemos, pequenos hábitos podem se tornar grandes riscos, especialmente para o coração e cérebro. Hoje foram revelados os 7 principais hábitos matinais que podem aumentar silenciosamente o risco de AVC. Desde pular a água logo cedo e levantar da cama apressado, até tomar os medicamentos da forma errada. Cada uma dessas ações influencia diretamente a saúde cerebral. O objetivo não é causar medo, mas sim conscientização, porque a prevenção do AVC não acontece nos hospitais. Ela começa em casa, todas as manhãs. Se algum desses hábitos soou familiar, tome uma atitude hoje mesmo, ajuste sua rotina e, mais importante ainda, compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Alguém querido pode estar fazendo essas mesmas coisas e nem perceber o perigo. Antes de ir, lembre-se que estamos com a meta de 10.000 inscritos até julho. Se esse conteúdo foi útil, inscreva-se no canal e ative as notificações. Cada inscrição nos ajuda a continuar trazendo informações que salvam vidas. O cérebro é nosso maior patrimônio. Proteja-o com conhecimento e rotina. Obrigado por assistir até aqui. Cuide-se e até o próximo vídeo.